Olá, meus amigos, estamos aqui de volta à nossa aula número 2. Né? Meu nome é Bruno Cunha, sou professor de Direito Previdenciário há 9 anos, sou servidor do INSS, gerente de agência há 6 anos, também professor do curso Se Joga do INSS, um dos professores do curso Se Joga do INSS, o curso que mais aprovou no país no concurso INSS 2022, foram mais de 400 aprovados. E nesse nosso canal Vitamina Previdenciária, a gente vai tratar hoje da história da Seguridade Social, como você nunca viu, né? Com um amante de história, né? Adoro história. Então vamos lá, falar de uma forma simples, é um assunto bem pequeno, é um vídeo bem pequeno também, para você descortinar aí a história da Seguridade Social. Beleza? Peço a você também que se inscreva nesse canal, se inscreve no canal, dá o seu joinha, faz o seu comentário se tiver alguma dúvida, algum tipo de comentário para ajudar a gente no nosso canal. Beleza? Vamos lá? A história da Seguridade Social. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Quando a gente fala em Seguridade Social, a gente aprendeu e aprende, né, no direito previdenciário, que ela é formada por 3 pilares. São eles: a saúde, a assistência social e a previdência social. Sabemos que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que a assistência social é para quem dela necessitar, não contributiva, e a previdência social é para aquelas pessoas que contribuem, sejam elas, sejam um segurado obrigatório ou um segurado facultativo da Previdência Social. Mas a história da Seguridade Social vem muito antes do que a gente possa imaginar, né? A origem e evolução legislativa no mundo. Esse vídeo é para você que está estudando para algum concurso que caia no edital Direito Previdenciário, ou para você ser um advogado, ou uma pessoa que trabalha diretamente com a Previdência Social, que queira saber um pouco mais sobre como é que aconteceu a Seguridade Social no mundo e no Brasil. Beleza? Então vamos lá. A gênese da proteção social conferida pelo Estado originou-se então na Alemanha com a aprovação em 1883 do projeto do chanceler Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era o chanceler da Alemanha nessa época. Vamos lá. Qual era o objetivo de Otto von Bismarck com a lei do seguro social? O objetivo dele era ganhar cada vez mais popularidade no Reich, se chamava aquele império alemão no século XIX. Cada vez ganhar mais popularidade, né? Então começou a definir políticas mais populistas, né? Ele chegou até a ser chamado de Sua Alteza o Príncipe Bismarck, né? Obviamente que a partir de 1890 começa aí o declínio de Otto von Bismarck. Mas existe a lei do seguro social que garantiu inicialmente o seguro-doença, evoluindo para abrigar também o seguro contra acidentes do trabalho em 1884 e o seguro de invalidez e velhice em 1889. O financiamento desses seguros era tripartido, mediante prestação do empregado, do empregador e do Estado. Beleza? Tranquilo, pessoal? A primeira constituição no mundo a incluir o seguro social em seu bojo foi a do México, em 1917. Beleza? Previa que os empresários eram responsáveis pelos acidentes do trabalho e pelas moléstias profissionais dos trabalhadores em razão do exercício da profissão ou do trabalho que executarem. Por conseguinte, os patrões deverão pagar a indenização correspondente conforme a consequência decorrente, seja a morte ou simplesmente a incapacidade temporária ou permanente para o trabalho
de acordo com o que as leis determinarem. Esta responsabilidade substituirá ainda no caso do patrão contratar o trabalho por via de intermediário. Então, a primeira constituição no mundo a incluir o seguro social foi a Constituição do México, em 1917. Lá em 1919, quando a gente lembra de 1919, é o ano seguinte ao fim da Primeira Guerra Mundial. O que ficou constatado e construído, buscou-se construir lá na Alemanha, foi a Constituição de Weimar, em 11 de agosto de 1919, um pós-guerra, onde a Alemanha foi bastante atingida, perde a guerra, né? Mais para frente um pouquinho a gente vai saber também que a Alemanha perde de novo, no caso, a Segunda Guerra Mundial, mas enfim, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. E a Constituição de Weimar, de agosto de 2019, criou um sistema de seguros sociais para poder, com o concurso dos interessados, atender à conservação da saúde, da capacidade para o trabalho, a proteção à maternidade e a previsão das consequências econômicas da velhice, da enfermidade e das vicissitudes da vida. Está lá do seu artigo 161. Determinou que o Estado incumbe prover a subsistência do cidadão alemão, caso não possa proporcionar-lhe a oportunidade de ganhar a vida com um trabalho produtivo. Nesse ponto a gente encontra no artigo 163. Então, a Alemanha é o quê? Uma Alemanha praticamente destruída, né? Uma Alemanha com sérios problemas sociais. Então, a Constituição de Weimar, em 1919, vem para tentar amenizar os problemas que a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, vinha atravessando. Beleza? O ápice da evolução securitária deu-se a seguir no ano de 1942. A gente lembra de 1942, que está ali no meio da Segunda Guerra Mundial, né? É em 1942, com a divulgação na Inglaterra do famoso relatório Beveridge, que previa uma ação estatal concreta como garantidora do bem-estar social, welfare state, estabelecendo a responsabilidade do Estado, além do seguro social na área da saúde e assistência social. O Plano Beveridge foi elaborado por uma comissão interministerial de seguro social e serviços afins, nomeada um ano antes, com o escopo de estabelecer alternativas para a reconstrução da sociedade no período pós-guerra. Já falando da origem e evolução legislativa no Brasil, o primeiro movimento no Brasil, dentro do nosso país, de Seguridade Social, se verificou através das Santas Casas de Misericórdia, em 1543. Se a gente for imaginar um Brasil em 1543, são apenas 43 anos após a descoberta do Brasil pelos portugueses. Então, o Brasil era um Brasil colônia, né? Era um país, não era nem um país, fazia parte de Portugal, né? Era parte de Portugal. Então, esse primeiro movimento, através dessas Santas Casas de Misericórdia, ou seja, a influência muito grande da Igreja dentro do Estado, que era muito comum naquela época. Basicamente, ela tratava de eventos assistenciais, né? Coisas bem rústicas, né? Devido ao ano que isso foi instituído, no ano de 1543. Em 1835, a Montepio Geral de Servidores do Estado foi a primeira entidade de previdência privada do Brasil. São instituições em que, mediante o pagamento de cotas, cada membro adquire o direito de, por morte, deixar pensão pagável a alguém de sua escolha. Mas um dos pontos mais interessantes
da evolução legislativa do Brasil, da evolução da Seguridade Social no Brasil, é a Constituição de 1824, que ela trata pela primeira vez dos socorros públicos, né? E nesse ponto, na história do Brasil, é bastante interessante, porque um ano antes, em 1823, vendo ali, o Brasil tinha acabado de se tornar independente de Portugal, que foi lá no dia 7 de setembro de 1822. Lá em 1823, o que acontece? Dom Pedro I, o nosso imperador, ele dissolve a Assembleia Constituinte de 1823. Ele começa a perceber o quê? Ele começa a perceber que para que ele se mantenha no poder, naquele processo monárquico, era preciso dissolver a Assembleia Constituinte. E em 1824, no movimento de outorga, ele impõe a Constituição de 1824. Nesse caso, apresenta-se lá na Constituição de 1824 a palavra socorros públicos, né, que se refere, de certa forma, à Seguridade Social. Esse é o primeiro ato constitucional sobre Seguridade Social. A Constituição de 1891 implementou a aposentadoria por invalidez para os servidores públicos custeadas pela nação brasileira. Perceba que ela ainda é um movimento direcionado para uma parte da população, né? A gente ainda não tem o momento que a gente pode declarar que é o marco inicial, né? Ela vai ali, cria-se lá a aposentadoria por invalidez para quem? Para os servidores públicos, como, desculpa, a gente pode imaginar o ano de 1891. O ano de 1891 ele é interessante para além de ser o ano da morte do nosso segundo imperador, Dom Pedro II, né? Ele é um ano, são 2 anos após o início da República, o golpe que foi sofrido no Brasil da República. A República foi um golpe, né? Um golpe militar na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, onde destituiu o imperador Dom Pedro II. Perceba que vem a Constituição de 1891, né, implementando a aposentadoria por invalidez para os servidores públicos. Nesse momento, a gente já tem uma república no Brasil, como nós temos até hoje. Beleza? A Lei Eloy Chaves é considerada como o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Eloy Chaves teve a ideia de criar um decreto legislativo que, através das contribuições dos empregados das empresas, pudessem financiar o que ele chamava de Caixa de Aposentadorias e Pensões, as CAPs. Nesse momento, essa CAP, ela é direcionada para os empregados das empresas ferroviárias. É bem interessante que tem uma história em que Eloy Chaves estava dentro de um vagão de trem, né, indo para algum lugar, eu acho que era do interior de São Paulo, se me falha a memória. Aí ele viu 2 mulheres conversando sobre isso, que bom que nós tivéssemos algum tipo de seguro para os empregados das empresas ferroviárias. Aí ele teve a ideia desse movimento, o Eloy Chaves, né? Isso aconteceu em 24 de janeiro de 1923. Nos anos 20, as CAPs foram ampliadas para diversas outras empresas e de ramos diversos, ou seja, as CAPs, Caixa de Aposentadoria e Pensões, não se restringiam mais no decorrer dos anos 20 apenas aos empregados das empresas ferroviárias. Tranquilo, pessoal? Nos anos 30 do século XX, o Brasil possuía mais de 180 CAPs
e passava por um importante período de transformação social. Foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio no governo de Getúlio Vargas e as diversas CAPs foram unificadas por categoria profissional. Então, surgiram os IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Engraçado que eu sempre lembro, como eu sou natural de Salvador, Bahia, eu sempre lembro aos meus alunos do bairro do IAPI, né? IAPI, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, né? IAPI, que é um bairro lá de Salvador. Provavelmente foi criado aí nessa época, um bairro que fica do lado do bairro da Caixa d'Água, lá em Salvador, e perto também de outros lugares interessantes, como a Soledade e a Lapinha. Mas voltando aqui ao nosso estudo, a Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer a tríplice forma de custeio, ou seja, o sistema deveria ser financiado por contribuições do Estado, dos trabalhadores e das empresas. É por isso que vem o nome tríplice forma de custeio. Sistema financiado por contribuições do Estado, dos trabalhadores e das empresas. Lembramos igualmente que a Constituição de 1937 foi a primeira a trazer a expressão seguro social. Já a Constituição de 1946 trouxe a expressão previdência social. Em 1960 foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Em 1963 foi criado o Fundo Rural. Em 67, entre 66 e 67, foi o ano da criação do famoso INPS, com a unificação dos IAPs, que nós estudamos há pouco, foram criados lá nos anos 30 do século 20. Em 1977, foi criado o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que dele fazia parte o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, tratava dos assuntos administrativos, da parte administrativa dos benefícios, o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência, que era responsável pela saúde, o IAPAS, o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, responsável pela arrecadação, fiscalização e cobrança de contribuições, a LBA, a Fundação Legião Brasileira de Assistência, responsável pela assistência social, FUNABEM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, SEMI, a Central de Medicamentos, e a DataPrev, e dessas todas que nós falamos, que fazia parte do SIMPAS, é a única que existe hoje, ainda hoje, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, que é a única empresa das relacionadas que existem até hoje. Beleza? Em 1990, houve a fusão do INPS com o IAPAS, né? Só para a gente ampliar o nosso estudo, se for uma forma de você memorizar, o INPS ele tratava da parte administrativa dos benefícios, o que hoje faz o INSS. Né? E o IAPAS ele tratava da parte financeira da Previdência e Assistência Social. Quem trata hoje da parte financeira, desde 2007, é a Receita Federal do Brasil. Em 1990, houve a fusão do INPS com o IAPAS, surgindo um Instituto Nacional do Seguro Social, não é da Seguridade Social, Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal responsável pela concessão, manutenção e revisão dos benefícios previdenciários. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bruno, como é que eu vou memorizar esse tanto de instituto, central, fundação, empresa que houve aí no passado, lá em 1937, criado em 1937, através do SIMPAS, na nossa história da Seguridade Social no Brasil? Simples.
basta você tenha a palavra difícil. Agora sim torna-se tudo muito fácil. D de quê? De Dataprev, um I de quê? De APAS, um F de Funabem, um I que pode ser também de INPS, o C de SEMI, um outro I que pode ser eu falei do INAMPS e o L da LBA. Difícil? Não. Fácil. 3 Is, um D, F, C e um L. E acabou-se. E você memorizou quem fazia parte do SIMPAS a partir de 1977. Muito simples, ó, em pouquíssimo tempo nós finalizamos o nosso estudo da história da Seguridade Social no mundo e no Brasil. Vou pedir para você para me seguir aqui nesse nosso canal Vitamina Previdenciária do professor Bruno Cunha. Me siga no Instagram Prof. Bruno Cunha, e em breve nós teremos mais uma aula gratuita de direito previdenciário para você aqui nesse canal. Se você tiver alguma dúvida, me mande um e-mail, vitaminaprevidenciaria@gmail.com. Beleza? Grande abraço para todos vocês. A gente se vê na próxima aula de direito previdenciário. Valeu!